Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer aqui ao Macedo, sim, ao Caim Macedo, né? Para que ele pare de se justificar, porque como está escrito na palavra de Deus, no verdadeiro evangelho, né, do Senhor Jesus Cristo, é que não podeis nada contra a verdade. Já que você lê tanto a Bíblia, então você deveria ler isso, que não podeis nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade, né? Então agora você está fazendo vídeos falando da graça, né? E como sempre querendo desqualificar a graça de Deus, porque a graça de Deus só serve para você quando é conveniente para você, né? Um homem da sua idade já há 50 anos explorando o povo, né? A graça de Deus só é conveniente quando serve para você. Mas quando é para as outras pessoas, a graça de Deus é uma desgraça, como você já falou várias vezes aí, em todos os meios de comunicação, para o mundo inteiro ouvir, que a graça de Deus é uma desgraça. Né? Então, toda vez que você falar da graça, você deveria lavar antes a sua boca com soda cáustica, né? com cândida, com alguma coisa assim, para que você possa ter moral ou autoridade para falar da graça de Deus, né? E nós, como filhos de Deus, filhos do Altíssimo, os eleitos, pedra viva, né? Pedras vivas, luz do mundo, mais que vencedores, salvos para sempre pelo Senhor Jesus Cristo, porque cremos no sacrifício dele. E como filho de Deus, não vamos aceitar que você fique aí nos meios de comunicação chamando a graça do nosso Pai de desgraça. Tentando fazer o quê? Se justificar. Falando de bispos, de pastores que saíram porque eles tiveram os seus olhos abertos, né? Tiveram os seus olhos abertos. E se cometeram erro, cometeram porque estavam aí dentro, na carne, pregando a carne, pregando votos, sacrifícios, mentiras. Na verdade, o que você deveria estar fazendo é ajudar a sua cúpula, né? Principalmente de bispos e pastores, a pregar a tal da mentira da campanha de Gideão. Não vem aqui disfarçando, dando mensagens, como se você não pertencesse a Enlude, né? Como se você fosse de Marte, de outro planeta, de outra denominação, enquanto os seus capachos estão lá, né? Botando a cara aí, tentando pegar o coronavírus, né? Tentando arrastar o povo para a igreja, né? Se essa campanha saiu da sua cabeça, você deveria ser o primeiro a estar aqui pregando as suas mentiras. E não dando um aí de intelectual, de conhecedor da palavra de Deus. Coisa ridícula, coisa feia. Acusando as pessoas, você tem que sair do pecado. Você está no pecado, na mentira, na injustiça. E depois fica dizendo que está na graça. Olha, quem é você para falar de pecado? Se o pecado existisse mesmo, você já estava morto. Você era o primeiro que já tinha sido consumido, né? É as misericórdias de Deus que ainda está mantendo você e toda essa cúpula vivo, para ver se vocês tomam vergonha e se convertem, né? E não levam esses milhões e milhares e centenas de pessoas para as trevas como vocês estão levando, né? E é você para falar das pessoas. As pessoas tiveram seus olhos abertos e se arrependeram de fato e de verdade, porque se não tivesse se arrependido diante de Deus, estariam aí também agora, né? Inventando campanhas para arrancar o que o povo tem. Dízimo, ofertas, tirar o carro, a casa, tirar tudo que essas pessoas têm. Então aí sim elas não estariam arrependidas, né? Como tem muitos aí dentro aí, que estão aí aprisionados aí, entendeu? Sei lá, no palácio, e eles aí, embaixo da pirâmide, que nem um faraó. Fica aí que nem um faraó, sentadão aí, só esperando a grana chegar. Aí depois larga os caras lá, pregando lá, tendo que passar essa vergonha, porque o Brasil inteiro e o mundo já está sabendo, né? Qual que é o objetivo dessas campanhas, dessas correntes, dessas loucuras que é feito aí, né? O Brasil inteiro já está sabendo, aí você larga os caras lá, fazendo o trabalho sujo, e vem aqui sentadão, dando uma de intelectual, de homem espiritual, falando de pecado, falando disso, né? Dizendo que a graça de Deus não é bem assim, que Jesus fez o sacrifício mal feito, né? Pela metade, que você tem que se sacrificar, se esforçar. E Jesus disse, o reino de Deus é tomado por esforço, não é sacrifício, né? Todos nós temos que nos monitorar. Monitorar quem? O diabo? Alguém? Não. A nossa própria natureza. E para isso, nós temos alimento espiritual, que é a verdadeira graça de Deus, né?
Ah, porque você pensa que está na graça, né? Querendo o quê? Desqualificar a graça de Deus, querendo falar que não é bem assim, que Jesus, tudo que Jesus fez não foi bem assim. A maior prova que você não conhece Jesus, você não sabe quem é o Senhor Jesus, é que você está aí pregando pecado. Você está aí praticamente chamando ele para o mundo inteiro de mentiroso. Você está dizendo que ele foi lá, deu só uma limpezinha, só limpou só por cima, mas que o pecado está nas pessoas. Não estou entendendo que pecado é esse que você está falando, né? Porque você diz que é um homem de Deus, que não sei o que acredita em Jesus Cristo, né? Você diz isso para todo mundo aí, abertamente. E ao mesmo tempo você está condenando as pessoas. Você que tem um pecado. Você já reparou, meu amigo, meu irmão e minha irmã, que ele só fala você que está no pecado, que está na mentira, que está no erro, né? Só você está. Já viu que ele fala você? Ele nunca fala ele, né? Então por que você, se esses pecados mesmo que você está falando que é pecado, por que você não olha para você, né? Que tem times de futebol, bancos, que tem tudo isso aí, né? Por que você acha que as pessoas são loucas, que elas não estão abrindo os olhos, que elas não estão vendo, né? Que tudo isso é conversa? Então, na verdade, esse negócio aí, meu irmão e minha irmã, que ele faz, isso é um bate-bola. Ele lança a bola, né? Por exemplo, essa falsa campanha aí que ele está fazendo aí, joga lá para os escravos. Se colocar aí, ficar passando vergonha, tirando foto de orelha dos outros, tirando o dinheiro dos outros, enquanto ele sai e fica fora dos bastidores, dando uma de intelectual e ao mesmo tempo fazendo a sua cabeça, porque o trabalho dele é falar de quê? De inferno, de lago de fogo, do rico e Lázaro, porque tudo isso é psicológico, porque você não ouve só os líderes, você está ouvindo os líderes aí, tal, mas quando ele vir dar um envelope, o líder vir dar um envelope para você, você já vai pegar, porque você já está com medo lá, porque o líder principal da seita já também fez sua cabeça, com o diabo, com o pecado, com o demônio, com tudo que não presta. Quem somos para falar de limpeza, falar de purificação, de justiça, de pecado, que você está no pecado? Como você pode estar no pecado se Jesus levou o seu pecado? Ele quer porque quer alimentar esse negócio de pecado, porque é justamente com essa pregação que as pessoas estão escravizadas há mais de 12 mil anos, né? Jesus veio na cruz, morreu, está escrito. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Levou para onde? Liga no celular de Jesus e pergunta para ele para onde é que ele levou. Quando a Bíblia fala ele levou, não está dizendo que ele levou para debaixo da terra, nem para o céu, nem para lugar nenhum. Está dizendo que ali na cruz foi destruído o pecado. O apóstolo Paulo falou que existe um evangelho da perturbação. Senão que alguns que vos perturbam, olha o apóstolo Paulo falando, e querem perverter o evangelho de Cristo. É um evangelho que não é evangelho, de perturbação. É esse evangelho, que uma hora diz que Jesus te ama, que Jesus ama você, que Jesus tirou os seus pecados, daqui a pouco 5 minutos dá neles, e eles dizem que não, que você é um pecador. Então eles têm que decidir se Jesus tirou ou se não tirou. Né? Então eles tentam confundir você, manter você aonde? Nessa escravidão, né? A Bíblia diz que Jesus, o Senhor Jesus Cristo, destruiu o diabo, mas eles mantêm o diabo. Inclusive, essas lideranças antigas, de séculos atrás, que manipulam a Bíblia, deixaram esse nome na Bíblia. Pecado, diabo, diabo quer dizer pecado, Satanás, tudo isso quer dizer o quê? É adversário. Né? Não tem nada a ver com o diabo, com o rabo, com a cara de bode. Né? Quem fez o bode? Deus. Quem fez o carneiro? Deus. Quem fez o boi? Deus. Pega até o bode lá, põe aquele bode vermelho. Você fica pensando que essas coisas, essas histórias de sítio do pica-pau amarelo, de rabicó, de mula sem cabeça, né, do curupira, você fica vivendo nessas historinhas. Eles têm que meter medo em vocês, porque vocês são crianças. Na fé, você é membro, jovem, obreiro, evangelista, você que está aí dando tudo seu dinheiro, né? E depois vem com aquela coisa de intelectual, porque o pecado, você tem que sair da sujeira, da mentira. Meu Deus do céu. Olha, eu já vi gente mentir, viu? Mas esse é especialista. Eu acho que tem tantos anos pregando a mentira que já não sente mais nada, né? Já não tem nenhum pudor em vir dessa idade, vir ficar fazendo vídeos, né, mentindo para as pessoas abertamente, negando o sacrifício do Senhor Jesus. Jesus morreu por você, te salvou, mas não é bem assim. Você tem que trazer o seu dinheiro para mim. Já viu que quando ele está falando, ele fala sempre o mais? Jesus não sei o quê, Jesus não sei o quê, mas esse mais é esse mais que você tem que ficar esperto. Mas depois desse mais é que vai vir o voto, o sacrifício,
Né? É depois desse mais. Você foi liberto. Você não foi liberto quando você entrou em igreja nenhuma, nem na dele, nem na de ninguém. Você foi liberto há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu, você morreu. Quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou. Aí você diz, mas peraí, irmão, como? Eu não tenho 2000 anos? Né? Pois é, você é mais velho do que você pensa, porque você é um espírito que habita num corpo de carne. Você mora dentro desse corpo, mas você não é isso. Então quer dizer que eu já existia? Já. Em espírito. Você nasceu ali em 1970, 1960, 1980, eu não sei qual é a sua idade. Você nasceu nesse dia, do dia do seu aniversário, segundo a carne, mas você é um espírito. O espírito não está preso ao tempo, ao espaço, a épocas. Você é mais novo do que você pensa e mais velho do que você pensa também. Agora, como o espírito não envelhece, você está bem novinho. Por isso Jesus disse, o espírito está pronto, o espírito eu salvo, mas a carne para nada aproveita. É claro, como ser humano, um dia você vai morrer. Seu corpo tem prazo de validade, né? Você pode morrer com 10 anos, com 20 anos, com 18, com 60, com 80. Vai chegar um dia que você vai, quer você queira, quer você não queira, quer você acredite em Deus ou não. Você vai sair desse corpo, vai lá para o cemitério, vai virar pó, mas a sua alma vai deixar de ser e o seu espírito, que é a sua verdadeira identidade, vai voltar para Deus. Veja lá o que está escrito em Hebreus, né? Onde está escrito isso, irmão? Está escrito em Hebreus 12, que Deus é o Pai dos espíritos. Que espírito? Espírito de porco? Espírito do vento? Não, o espírito que Deus está falando é você. Os filhos de Deus são espírito, não são carne. O pai da sua carne, da minha, da nossa, é Adão. Lembra daquele Adão lá do paraíso? Ele é que é seu pai. Você, segundo a carne, é descendente dele. Mas segundo o espírito, você é um filho de Deus. Então, existem duas pessoas morando em você, Deus no seu espírito e Adão na sua alma, na sua carne, na sua mente carnal, natural. Você tem duas mentes, uma mente humana que a gente usa aqui para viver nessa terra, para aprender, estudar, aprender a ler as fórmulas químicas, matemáticas, para a gente sobreviver aqui. E existe a sua mente espiritual, que você também tem que aprender, assim como você aprende a estudar, aprende as coisas, com a mente espiritual também você aprende as coisas do novo homem que está dentro de você. Existe um homem novo dentro de você, que já foi liberto, já foi purificado, já foi abençoado. Não é liberto de quê? Liberto da morte. E não é essa morte que você vai para o caixão, não. É a morte eterna, aquela que Adão criou lá no paraíso. Então, quando Adão caiu, todos nós caímos junto com eles, e somos descendentes dele. Quando você lê a Bíblia, você tem que entender que a Bíblia tem dois sentidos, um físico e outro espiritual. Está falando de dois reinos. Tudo na Bíblia está falando de dois reinos. Porém, você tem que entender o que é esses dois reinos. Ele está falando de um invisível e um visível, né? Então você já existia, né? Está escrito aqui aonde? Em Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele, olha aí, quem escolheu? Jesus, Deus, antes da fundação do mundo, não é nem há 2000 anos atrás, tá vendo? É antes. Onde você estava? Onde você estava antes da fundação do mundo? Você pode me responder aqui? Coloca aqui nos comentários. Onde você estava, se você nasceu em 1970, 60, não sei que dia você nasceu, que ano você nasceu, segundo a carne. Onde você estava? Porque você estava em algum lugar, né? Porque se Deus lhe escolheu nele antes da fundação do mundo, ou você acha que Deus lhe criou no dia que você entrou ali na barriga da sua mãe? Sua mãe não, sua mãe e seu papai e mamãe gerou o quê? Ossos, carne, células, nervos, sangue, que tudo pertence a Deus também. Gerou todo esse mecanismo aí, essas células que estão em você, tudo, né? Cabelos, olhos, pele, tudo isso aí. Esse é o seu corpo humano, físico, né? Mas quem põe a alma dentro do bonequinho? Quem põe o espírito dentro do bonequinho? Mamãe e papai faz espírito? É por isso que Hebreus 11 diz o quê? Você está lendo aí na sua Bíblia? Você não tem Bíblia? Vá no Google aí e procure. Deus, que é o nosso Deus, Deus é espírito. E os seus filhos também são espírito. Aí você diz assim, como Jesus me libertou? Há 2000 anos atrás ele te libertou, porque você já existia. Aliás, quando você entrou nesse corpo de carne, e aqui não estamos falando de espiritismo. Espiritismo fala que se você morre e vai reencarnando, vai lá não sei aonde, vira um porco, vira uma minhoca, vira um gato, aí depois você entra no corpo de outra pessoa, Deus me livre. Não, isso está encarnando não, mas você para entrar nesse mundo, você
teve que encarnar, né? Ou como diz no interior, você é filho de chocadeira, que fica lá chocando. Não, você se gerou na barriga da sua mãe, por esse processo que Deus criou. Mas quem colocou o Espírito dentro de você, esse que está aí dentro de você agora, que está fazendo você me ouvir, essa alma e esse Espírito que está dentro de você, quem criou não foi mamãe e papai, quem criou foi Deus. Por isso que Deus é o Pai dos Espíritos. Então, onde você estava, que diz aqui, ó, Efésios 1:4, tá claro isso, não precisa ser teólogo, não precisa fazer estudo, altos estudos, né? Ser PhD nisso, PhD naquilo, não. Está escrito aqui bem claro. Porque Deus nos amou, nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando fala o mundo, aí você pensa que é o globo terrestre, né? Não, não está se referindo a isso. Antes da fundação de todo o universo, esse universo nem existia, você já existia. E vou lhe dar mais uma de graça, né? Porque dá de graça o que recebeste de graça, né? Antes até do universo espiritual, que é a nossa pátria, que é onde nós vamos morar. Você já existe antes dos anjos de Deus. Pois é. Você existe antes que houvesse mundo espiritual, mundo invisível. Sabe por quê? Porque você foi gerado dentro de Deus. É como se Deus estivesse grávido de você. Você foi gerado de dentro dele. Por isso João diz que não foram gerados da vontade da carne e do sangue, ou seja, de mamãe e papai lá na cama de noite, de madrugada. Debaixo do, como é aquele que se chama no interior, do mosqueteiro. Sabe aqueles mosqueteiros? Você não foi gerado, os dois tiveram vontade, vamos aqui ter uma relação, vamos. Não, você não foi gerado da carne e do sangue, você foi gerado antes que existisse o universo. Quando a Bíblia fala aqui antes da fundação do mundo, é porque esse que escreveu a Bíblia aqui não teve entendimento. Porque para existir globo terrestre, para existir mundo, tem que existir universo, né? Ou a Terra está fora do universo? A Terra agora mesmo, estava assistindo agora uma filmagem aí que subiu lá uns astronautas aí agora, né? Foram lá hoje, né? Hoje, se não me engano, é 30, né? 30 de maio, né, de 2020, né, no século 21, você vê, os caras subiram lá, foram lá, vão lá pesquisar, mexer nas coisinhas lá, né, que a gente logo vai falar dessas coisinhas também lá do espaço, pra você entender um pouquinho o que é, que você tá muito com a cabecinha muito nesse mundinho aqui, tá achando que só existe só isso aqui, né, você não viu os brinquedinhos de Deus que está lá em cima, só os brinquedinhos desse. Você acha que a Terra é grande? O planeta Júpiter é 300 vezes maior do que a Terra e não tem nada lá, só tem gases e poeira, tá vendo o poder de Deus? Essa gente não sabe quem é Deus, essa gente tá brincando com Deus. Se essa gente tivesse noção quem é o pai dela, quem é o Deus dela, ela passava do outro lado da rua, dessa tal de Ilude, de Agenotruque, de Macedo, desses homens. Você não tem ideia, nós não estamos falando de um homenzinho barbudo com um vestido andando não, né, como o nego coloca aí por aí. Você está pensando que Deus é isso? Né? Você está pensando que Deus é homem? Ele se vestiu de carne, se fez homem, mas ele não é homem, ele voltou a ser depois da cruz, luz inacessível, todo-poderoso. Se você juntar 1 bilhão de bombas e de hidrogênio, de seja lá do que for, não chega nem um cisco do poder de Deus, entendeu? Então nós não estamos falando aqui de brincadeirinha, é esse Deus que é o seu Pai, o todo-poderoso, luz inacessível, né? E esses homens estão aqui fazendo de tudo para desqualificar a graça de Deus. Não é? Uma coisa ridícula. Um sujeito desse já está quase morrendo e não se arrepende, né? Aí diz que a pessoa estava lá em pecado, né? Por quê? Porque já está sentindo o baque. Quando ele está assim falando mal de outros bispos que saíram, né? Tentando jogar pecado na cara dos outros, é porque ele já está sentindo o baque, ele já está ali sorrateiramente fazendo a sua cabeça. Para quê? Para você não assistir os nossos vídeos. Para nós isso é motivo de alegria. Nós não é motivo de tristeza, não. Ele falar dos bichos, falar que um saiu com pecado, outro saiu. Todo mundo lá dentro é bonzinho, né? Inclusive a família dele. Só quem não presta é aqueles que não querem mais roubar as pessoas, pedirem tudo que as pessoas têm do aposentado, tirar a aposentadoria da aposentada, do aposentado, tirar dos jovens, dos membros, dos obreiros, do evangelista. As pessoas que não querem mais se submeter a isso, essas pessoas, elas não prestam, elas estão endemoniadas, elas estão isso, estão aquilo. Saia, bote o pé para fora aí. Você que acha que todo mundo aí dentro te ama, diga assim: olha, eu estou me afastando, para você ver. Todo mundo, de membro a jovem, obreiro, todas essas pessoas que estão dominadas por eles, elas se tornarão inimigas suas, porque eles já colocaram no subconsciente das pessoas que as pessoas que não tiverem ali dentro dessa bolha, dentro dessa gaiola, são endemoniadas. E é o contrário, é justamente o contrário. Essas pessoas que estão do lado de fora é que estão com a mente boa, é que não estão contaminadas com mentiras.
com o judaísmo, com tudo que não presta. Vem aqui falar do apóstolo Paulo, quem lava a sua boca com sabão para pronunciar o nome do apóstolo Paulo, querendo dar uma de Paulo, dar uma de Pedro. Pedro teve, o apóstolo Paulo teve apartamento de 9 milhões de dólares, teve time de futebol. Para que você quer um time de futebol? Você é centroavante, é goleiro, é alguma coisa? Porque você tem vários times de futebol que você banca aí, banca com dinheiro da gente, né? Da gente que eu falo quando estava lá, né? Desse povo aí, né? Para que você quer uma rede de televisão? Para ficar passando a Fazenda, Carnaval, né? Porque não serve para nada isso aí. Aí bota um programazinho lá de madrugada lá para poder lavar o dinheiro, né? Todo mundo sabe disso, escreve livros, não sei o que, tudo isso é máquina, tudo isso é jogada, entendeu? Essas manhas aí a gente já conhece, a gente já sabe de tudo. Aí quer dizer, todos que saem, ninguém presta, só vocês que prestam. Né? Então, abençoados e abençoadas filhos de Deus, já está sentindo o baque já, é a mão de Deus, você não tem para onde escapar, ou você vem para a verdade, você, Macedo, a Genotruque, todos vocês, Sila Malaché, ou vocês se convertem e vêm para a verdade, ou não tem jeito, vocês não podem nada contra a verdade, não adianta querer atacar um, você vai atacar um, vai vir 100, né? Porque o povo de Deus já estão abrindo os olhos, já estão com os olhos abertos, o que você fala, você só está falando, sabe para quem? Para aquelas senhoras, aquelas que ficam lá com o radinho no ouvido, que não sabem nada, e mesmo essas também já estão espertas já com você, entendeu? Já sabe todas as maracutaias, está aqui as denúncias, documentos, testemunho de obreiro, de ex, tem gente que está aí dentro do sistema aí, está mandando os seus relatos, o sofrimento que está passando aí dentro. Olhe você aí, abre os seus vídeos aí no YouTube, no Facebook, onde você quiser, vá lá na África e veja lá o que, é que eles estão fazendo na África lá, né? com os africanos lá, vá em todos os países, veja o que essa gente está fazendo. Aí vem um cara sentadão lá na cadeirona, lá na sua mansão, olha, porque Jesus... Porque você tem que sair da imundícia, da mentira, né? Tudo é você, né? Todo mundo, né? Eu, você, os que saíram do sistema, todo mundo está na imundícia, né? Todo mundo está no pecado. Só do sujeito falar isso, você já devia ver que o sujeito não conhece a Deus. Né? Você deveria mandar um e-mail para ele perguntando, vem cá, você crê ou não crê que Jesus tirou o pecado? Tirou ou não tirou? Né? Mas tirou mais ou menos. Não, você devia perguntar, mas nem isso você pode fazer, né? Porque os comentários deles ficam fechados, ali é o ditador, só ele quer falar, né? Você não tem direito nem se você quisesse pedir uma oração para ele pessoalmente, você não teria, porque os comentários dos canais dele é tudo fechado, é justamente para você não contestar o que ele está falando, mas aqui o nosso está aberto, aqui você pode falar, você usa os obreiros, os membros, as pessoas para vir aqui atacar os nossos canais, chamar a gente de mensageiro do diabo e outras coisas mais, né? Tentar fazer isso, mas não adianta. Não adianta, entendeu? Então você tem que ter sinceridade com Deus, entendeu? E parar de ficar falando da graça de Deus, porque agora muitos dizem que estão na graça. Não, a graça de Deus não foi nós que decidimos ou não, pela graça sois salvos, foi Deus que quis assim. Você quer combater o próprio Deus agora? A própria graça de Deus, Deus nos deu de graça. Se é de graça, é de graça. O que não é de graça é aí, dentro do seu covil, porque tudo aí é pago, tudo aí as pessoas têm que fazer sacrifício, mas as coisas de Deus são de graça. E você não quer isso, você quer que as pessoas continuem sacrificando sua casa, seu carro, né, seu papagaio, seu cachorro, sacrificando os seus familiares, o seu tempo, né? Porque as pessoas ficam aí, né? Do papel higiênico a tudo, o obreiro tem que fazer tudo. Você tem pessoas, mão de obras de graça. Então sua preocupação é essa, sua preocupação não é se converter. Você tem tudo para falar a verdade para as pessoas, para falar dessa graça que você tem que lavar a boca para falar da graça de Deus. Quem é você para estar aí dando uma de pajé aí, pregando para as pessoas como se fosse uma pessoa limpa? As pessoas sabem que vocês não saem dos tribunais, vivem processando as pessoas, vivem com falcatruas, vivem com maracutaia política. Quem é você para falar de imundícia, para falar disso, para falar de pastor que saiu de membro, né? Todo mundo que sair daí virou o diabo para vocês, não fazendo a vontade de vocês, todo mundo, ninguém presta para vocês, né? Quer dizer que Deus está amarrado aí dentro, Deus está aí fazendo para fazer a sua vontade. Quer dizer que o mundo inteiro não recebeu a graça de Deus, né? Então quem é você para falar que as pessoas vão para o inferno? Que inferno? Né? Que morte? Que lago de fogo? Então você não crê em Jesus? Você diz que crê e não crê, então você está confundindo a cabeça das pessoas. Ou Jesus fez ou Jesus não fez.
Se Jesus não fez nada na cruz, então todos estamos nesse inferno que você fala aí, que é um inferno imaginário, que não existe. Né? Que a palavra inferno quer dizer sepultura. Né? Qualquer pessoa aí, qualquer criancinha sabe disso. Procura aí você na internet aí, vai lá no dicionário lá, procura aí. Se não tiver dicionário de papel, procura aí no Google, aí pergunta o Google que ele te responde. O que é essa palavra inferno? Inferno significa sepultura. E se tratando de sepultura, realmente, todos nós iremos para o inferno, todos nós segundo a carne, porque quando morrer vai fazer o quê? Vai guardar o corpo em casa? Não, tem que levar para o cemitério. E essa palavra cemitério, sepultura, quer dizer inferno, não tem nada a ver com lago de fogo, com essas historinhas de assombração que vocês contam aí para as pessoas que não têm entendimento de Deus, para mantê-las presas no medo da morte, medo do inferno, medo do diabo, medo do lago de fogo, do anticristo, de não sei quem, disso e daquilo outro. Você acha que Deus ia perder? Deus é você que não tem amor, não tem respeito, dizendo, fulano me pediu perdão, eu perdoei. Você nunca perdoou ninguém, você não perdoou ninguém. Você jamais terá condições de perdoar ninguém enquanto você viver nessas mentiras, que já faz muitos anos que você vem. Se é o pastor Gabriela, aquele que nasceu assim, você sempre assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. E vai ser destruído assim, porque está escrito, né? Que diz assim, que Jesus vai se manifestar a qualquer momento com seus anjos do céu para tomar vingança e destruir todos aqueles que não obedecem a Deus nem o seu evangelho. Não vai nem para o céu nem para o inferno, vai ser destruído, vai ser como se nunca tivesse existido. Serão banidos da face do Senhor para sempre. Se uma coisa vai ser banida da face de Deus, então não tem inferno. É uma coisa que acabou, porque se tiver inferno, Deus vai ter que ver aquela pessoa ali, né? Eternamente não. Será banido. Os perversos serão banidos da face do Senhor para sempre. O que é para sempre? Para sempre, não existe mais, acabou. Né? Então você está naquele espírito que Jesus diz, que nem entra no reino de Deus, nem conhece a graça de Deus e tenta impedir as pessoas que estão querendo conhecer a graça de Deus, o amor de Deus. Sabe por que você não guarda a graça? Porque a graça deixa as pessoas livres, libertas, né? Liberta de vocês. Ninguém tem que se libertar mais de diabo, de nada não. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu estivesse lá, eu perguntaria a ele, Senhor, mas não é o Senhor que vai me libertar? Eu sou a verdade. Te libertará de quê? De inferno, de diabo? Não, te libertará do Agenotruque, te libertará do Valdemir, o caroço de feijão, vendedor de semente de feijão por R$1.000, te libertará do Silas, te libertará do Papa, te libertará dos líderes religiosos. Lembrando que nós não temos nada contra os nossos irmãos crentes, católicos, não, são filhos de Deus, vocês são filhos de Deus, ovelhas de Deus, você que é ateu, que é à toa, se você é um ser humano de carne e osso, a imagem e a semelhança de Deus, Deus te ama e Ele está dentro de você, seja você uma prostituta, um ladrão, e não vá na onda dele não, que você está podre, que você está sujo, que você não está nada. Jesus disse, o espírito está limpo, mas a carne para nada presta. O que você tem que fazer é conhecer o Deus que está dentro de você, para que você faça a vontade dele e tenha domínio, e ele lhe dê forças, entendimento, sabedoria, conhecimento, para que você tenha domínio sobre os seus impulsos carnais, sobre os seus vícios, porque tudo isso é da carne, não tem nada a ver com o diabo nem com o pecado, porque se o pecado existisse, o primeiro que estavam mortos seria você, o Caim Macedo e a sua cúpula, né, que fazem coisas terríveis com o ser humano, que é a joia, é a menina dos olhos de Deus. Então nós, como filhos de Deus, não vamos aqui aceitar você ficar chamando a graça de Deus de desgraça. Né? E a gente calado, sem falar nada. Se a graça de Deus é desgraça para você, né? Porque você gosta que paguem tudo. A graça de Deus é de graça. Você quer desqualificar o que Jesus fez na cruz? Então, meu amigo, abra os seus olhos, meu irmão e minha irmã. Essa gente vai negar até o fim o que Jesus fez. É o que o apóstolo Paulo disse, são inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo disse, eu digo até chorando, eu tenho pena deles, é o que nós temos deles, nós não temos ódio de vocês, nada. Mas a mentira que sai da boca de vocês tem que ser combatida. E o apóstolo Paulo dizia, irmãos, eu digo até chorando, que esses homens que você pensa que conhecem a Jesus, são inimigos da cruz de Cristo. Ele está falando da cruz, daquela madeira? Ele não está falando daquela madeira, ele está falando que é inimigo das coisas, daquilo que Jesus já fez na cruz, venceu a morte, o pecado e o diabo. E ali ele cravou a lei, ali ele venceu a lei. Você não é mais obrigado a guardar a lei de ninguém, nem de Moisés, nem de José, nem de ninguém. Isso não tem nada a ver com você. Aliás, a lei nunca teve nada a ver com você. Então, Jesus fez isso. A coisa é espiritual. O que aconteceu depois da cruz? Jesus disse, está consumado. Aí você acha que Jesus morreu ali? Não, ele saiu daquele corpo e foi resolver esses problemas.
que Adão criou lá no paraíso. Não foi Adão que colocou o pecado na gente? Não foi por causa de Adão que o diabo entrou no mundo? A morte? O que é a morte? O que é o pecado? O pecado quer dizer desobediência à palavra de Deus. Não tem nada a ver com obras da carne, tá vendo? Obras da carne, vício, prostituição, lascívia, bebedice, inveja. Isso não é espírito, não está escrito espírito, está escrito obras da carne. Na minha carne tem isso, na sua carne tem isso, na carne do apóstolo Paulo tinha isso, na carne de todo ser humano. Quando fala carne, está falando a nossa mente, a nossa alma, a nossa mente carnal, a mente do homem natural. O homem que não conhece a Deus, não sabe que existe outro homem novo dentro dele que precisa se alimentar. É essa a carne, a mente carnal. Que leva a pessoa a ficar irada, que leva a pessoa a matar. O que é a obra da carne? Prostituição, lascívia, homicídio, bebedia, tudo que não presta, tudo que você vê, a lista é grande das obras da carne. Feitiçaria, que é uma das coisas que eles usam mais aí, é a feitiçaria, fazendo pessoas, a hipnose coletiva, para que as pessoas, a carne tome forma nas pessoas, porque eles não conhecem o poder da carne, não sabem do que a carne é capaz, e aí dizem que é tranca-rua, chucaveira, a pomba que gira. Então eles vão inventando isso aí. Você veja que você não vê esses nomes na Bíblia, que é demônio, que é isso e aquilo, quer dizer, mentindo contra o Senhor Jesus. E você sabe quem é que permite isso? É o próprio Deus. É o próprio Deus, porque você não quer dar ouvidos à verdade. Então a Bíblia diz que por essa causa Deus envia, Deus permite o espírito do erro para darem crédito à mentira, a fim de que aqueles que ouvem a verdade estejam separados dessas coisas. Pode descer um anjo do céu, pode descer o que for, pode aparecer na minha frente. Jesus já derrotou e acabou. É isso que você tem que entender. Então, meu amigo, isso é fé. Mas quem lhe dá essa segurança, quem lhe dá tudo isso, é Deus, quando você conhece o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Então, meu amigo, abra os seus olhos. Nós vamos falar mais a respeito desse assunto. E você, Macedo, lava a sua boca antes de falar da graça do nosso Deus e Pai, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Antes que eu esqueça, se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e para o mundo inteiro, tá bom? Grande abraço e até a próxima.